programa de rádio essencial para sua alma com Iya Ojé Emi. Olá pessoal, vamos aqui com mais um programa com vocês, passando mais informações para vocês. E hoje, como prometido no outro programa, nós vamos falar sobre os 8 passos de Buda, que seria o que? Aquele ebó que eu falei que nós podemos fazer dentro de cada um de nós, fazendo a transformação que seria necessária, que antecede a qualquer coisa que formos fazer dentro dos orixás, que formos fazer dentro de qualquer segmento que nós cultuamos. Seria fantástico se nós fizéssemos esse exercício, se nós trabalhássemos todos esses valores dentro de nós. E hoje nós estamos aqui com a presença de Lena Bentes, uma pessoa que eu respeito muito e que tem assim uma visão de todo esse contexto que está acontecendo hoje, para nos passar informações, nos ajudar nesse caminhar, nos ajudar a nos melhorar cada dia mais dentro das nossas vidas, nos ajudar no nosso caminhar. Então estamos aqui, Lena, passa aqui uma palhinha pra gente, dos ensinamentos que você tem maravilhoso, que passou para mim lá atrás, né? Que foi fantástico, que fez uma diferença enorme na minha vida e que hoje é uma grande honra ter você aqui com a gente. Bom, é muito prazeroso para mim estar aqui com você, estar em contato aí com muitas pessoas que eu sei que esse bate-papo vai atingir. E falar sobre os 8 passos de Buda é algo que realmente traz uma transformação muito grande para a vida da pessoa, que realmente entroniza para a vida da pessoa, que realmente vivencia esses ensinamentos que foi de um Buda, de um grande iluminado. E que a meta de todos os grandes iluminados que passaram e passam por aqui é que a gente atinja essa iluminação, porque Cristo, porque Buda não quer dizer uma religião, tampouco uma pessoa, e sim um processo de iluminação. Os 8 passos de Buda está intrinsecamente ligado ao poder do chakra laríngeo, que em verdade é a ponte de Antakarana que todos nós temos, que liga os nossos corpos inferiores que nós temos para trabalhar com os nossos corpos superiores que também temos para trabalhar, mas que em verdade esses corpos superiores, que no caso é o mental abstrato, o búdico e Atman, é aquilo que é o nosso corpo causal, é por onde entra toda a informação do que a gente traz em missão de vida através de algo superior a Atman, que numa linha oriental a gente fala de Anupadaka Yadi. Isso está ligado ao nosso espírito, e o nosso espírito é o que em outros segmentos se chama de Ori, ou em verdade é aquilo que guia a nossa vida, porque é o que dá causa para nosso retorno aqui nesse 4º dia cósmico, ou seja, nesse 4º dia, que é o dia das provações, é o dia do aprendizado. Estar aqui hoje, cada um de nós encarnados no planetário Terra, é a maior honra e satisfação, que é a oportunidade que nós temos de evolução e ajudar os nossos amigos em evolução, nossos irmãos em evolução, a realmente percorrerem o caminho de volta à sua estirpe divina, porque deuses fomos e nos esquecemos. Isso não é uma questão de ser de empáfia nem nada. Quando a gente fala deuses fomos e nos esquecemos, é porque esse Deus está alojado dentro de nós, porque lá atrás nos primórdios, quando essa substância que hoje nós chamamos de Deus, quando ela nos colocou aqui, nós somos o reflexo dele. Essa imagem e semelhança é viver de acordo com os valores de tudo isso que é mais sagrado. Então, esses 8 passos de Buda está relacionado a cada um dia da semana. Cada dia da semana existe um preceito que você corre, mas se você analisar cada dia da semana, quando você juntar, que é a junção, o 8º, que é a síntese dele, que é a análise de tudo que você fez em cada um desses dias que você passa, que a gente vê fracionado, porque a nossa mente é fracionada, mas nós não vivemos sem a garganta, sem o baço, sem a consciência, sem a mente. Nós somos um corpo, nós somos um conjunto. Como de repente lá atrás se falava, né? Hoje a gente vê em partes do que queira os deuses, queira a lei, que nós vejamos tudo face a face.
Então, quando a gente fala do chakra laríngeo, como essa ponte de Antakarana, em verdade, ela é a porta da nossa espiritualidade, mas da nossa espiritualidade verdadeira. Então, quando a gente fala do primeiro passo, que é o passo da segunda-feira, falar o que é útil, necessário e verdadeiro, quando a gente se concentra naquilo que a gente traz como missão interior de falar o que é útil, necessário e verdadeiro, e isso implica em você o quê? Falar palavras positivas, não é ser aquele otimista que, ou então a hiena, que tudo sorri, que tudo, né? Não é assim. Falar o que é útil, necessário e verdadeiro é você estar livre de fofoca, livre de maledicência, conversar o que é útil e sair do fútil. Por quê? Porque a vida é muito importante e a vigilância dos sentidos, como um grande mestre da humanidade, assim deixou. Vigilância dos sentidos, entender a polaridade, entender essa dualidade no mundo. O segundo passo é o da terça-feira, que a gente fala sobre a harmonia. Mas como é que você pode viver em harmonia ou querer harmonia para o mundo se você não tem dentro de si? Ninguém dá aquilo que não tem. Então essa harmonia é você se concentrar em passar o seu dia todo em relação a você mesmo. Aquilo que, se alguém te proferir alguma palavra negativa ou te mandar para PQP, você não vai, porque você só vai se você quiser. Você só vai. É a mesma coisa se alguém chegar para você e falar: você é um filho da P. Se você não é e tem consciência de que tua mãe era Lídima, que a tua mãe era super verdadeira, que a sua mãe era uma santa, vamos colocar assim entre aspas, você não vai se ofender com aquilo que a pessoa está falando. Nada vai te causar dano, nada vai te tirar da sua harmonia. E aí entra numa condição muito mais superior de você viver realmente falando o que é útil, necessário e verdadeiro, estando nessa harmonia. O terceiro passo, que é o da quarta-feira, é o dia da decisão. É aquele em que realmente você está ali naquela condição, né? Porque o primeiro dia, em verdade, é o domingo. O domingo é dia do sol. Então imagine que na quarta-feira, o dia da decisão, é aquilo que você já começa como se fosse num equilíbrio de uma balança. Você já começar a ponderar e deixar os pratos equilibrados. Porque o equilíbrio é a palavra-chave. Equilíbrio e gratidão são duas palavras-chave para esse quarto dia cósmico. Lena, o que é esse quarto dia cósmico? Quarto dia cósmico, eu falo em relação aqui ao planetário Terra, onde nós estamos vivendo, onde nos dá a oportunidade para que a gente trabalhe tudo que a gente tem de mais sublime em nós e ajudarmos os nossos irmãos em evolução, porque nos demais nós somos lá minerais, vegetais, animais, e hoje somos o supra-sumo de uma hierarquia maravilhosa que se chama hierarquia Jiva. Quem não gosta desse nome, não consegue entender, com o tempo, com certeza, com as explicações e com tudo mais da grandiosidade que são esses bate-papos, vai começar a entender. Então, quando a gente fala da quarta-feira, o dia da decisão, é realmente a gente tomar decisões, mas decisões fincadas naquilo que a própria lei, aquilo que o próprio Deus, teu Deus interior te mostra. Ninguém é tão, vamos dizer assim, tapado, que não consiga reconhecer aquilo que está falando por maledicência, aquilo que está falando ou aquilo que está te deixando de forma desequilibrada. Então a quarta-feira te dá aquele poder de decisão. Eu não quero mais isso para mim, eu quero fazer o correto para mim. Não importa o que o outro viva, o importante é o que você faz, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. E aí as decisões estão em você. Aí é o livre-arbítrio. Na quinta-feira é o dia do pensamento. E o que é o pensamento? Em verdade, o pensamento precede as palavras. Então, falar o que é útil, necessário e verdadeiro implica que lá na segunda-feira você já está pensando o que é útil, necessário e verdadeiro. Porque senão não tem como você expressar aquilo que você não pensa. Porque nós falamos e somos aquilo que realmente, a bagagem que nós trazemos interiormente, através da nossa intelectualidade, através da nossa educação, através dos nossos familiares, através de tudo que a gente se nutre, um bom livro, bons programas, boas leituras. Lena, livro e leitura é a mesma coisa. Bom, você pode ler um livro ou você pode ter um livro e você só vê-lo ali como uma boa capa, mas você não vivenciar aquilo que está lá. Então, é como também uma novela. Uma novela também pode te ajudar, mas em verdade, o que hoje a gente vê? Mais informações negativas, sendo que você pode, de repente, transmutar tudo aquilo e falar, bom, isso aí não é bom para mim, não é bom para os meus familiares, não é bom para o meu filho e assim por diante. O passo da sexta-feira é a organização. Então, o que é se concentrar na organização?
Alguns de vocês, quiçá todos, devem conhecer o que a gente fala de Feng Shui. Feng Shui ou Feng Shui, e assim como cada um fala, não se prendam na palavra, vão lá no que vivifica, no que significa. O Feng Shui é aquilo que você, por exemplo, arruma a tua casa através de determinados concertos, vamos dizer, determinados remédios que você coloca para harmonizar a sua casa, organizar a sua casa. Mas o que adianta você organizar a sua casa física, a sua casa material, onde você mora, se você não organizar a sua casa principal, que é o seu templo? E o que é o seu templo? É o seu corpo, é a sua mente, corpo, ou seja, corpo, alma e espírito. Essa organização, ela tem que começar por aquilo que é o teu templo principal, a tua casa principal. Então, quando a gente fala organize seu dia, suas tarefas, a sua vida, a sua casa, o seu vestir, o seu comer, o seu pensar, isso é o dia realmente da sexta-feira da organização. No sábado a gente fala que é o dia do esforço, né? A gente diz no sentido dos ensinamentos deixados por esse grande iluminado, mas quando a gente fala para se concentrar no esforço e aplicar o esforço a tudo que você faz, limpeza da sua casa, concertos, da sua vida em geral, esse esforço, em verdade, é aquilo que você se livra da preguiça, da estagnação. Quando a gente fala preguiça e estagnação, está ligado diretamente à vontade. E vontade está ligado, o que a ciência iniciática das idades fala, ligado intrinsecamente à vontade, que está ligado toda a força do sol, está ligado toda a vontade do Pai, está ligado à primeira manifestação daquilo que ali atrás eu falei que está ligado à substância. Então, quando a gente fala desse sábado, que é esse esforço, é o esforço em que realmente você se torna Hércules em relação ao que você tem que fazer, ao que você tem que se transformar, aquilo que você tem que trazer de melhor para dar de melhor, não para o mundo, mas aquilo que você começa por você começa arrumando o que está em seu entorno e tudo isso vai se expandindo como aura. O aura, quando a gente limpa, quando a gente realmente se equilibra, a gente começa fazendo ali aquele insight ali pela nossa órbita, mas aí depois aonde você vai chegando, esse aura vai se expandindo. E aí chegamos, por exemplo, no domingo, que é o dia da compreensão. São palavras que tudo isso, de todos os outros dias que eu lhes falei, em verdade, se não houver a compreensão disso, são palavras vãs. Porque você só ouvir é como um bom livro que você lê e deixa guardado numa gaveta, numa cabeceira e etc. Se você não aplicar na sua vida, não tiver compreensão, qual é a base para uma magia real de vida? A atenção, intenção, finalidade de propósito. Então essa compreensão você tendo, você vai conseguir fazer essas três sequências. Por quê? Porque a vida nossa é permeada por quê? 4 pilares. O primeiro é da oração. Opa, Lena, mas o que é oração? Oração tá ligado o quê? A qual segmento religioso? Nenhum. Oração é você conseguir falar com a tua divindade, é você conseguir falar com o seu Deus interno, é você conseguir falar consigo mesmo. Segundo pilar, o pilar da meditação. Quando você ora, quando você pede, quando você conversa com aquilo que você considera divino, você precisa parar a sua mente, você precisa meditar para você ouvir aquilo que você pediu, aquilo que você agradeceu, como é que ressoa para você, porque senão você não ouve. Se você estiver no turbilhão do mundo, você não ouve. Terceiro pilar é o pilar do autoconhecimento. Se você não procurar o conhece-te a ti mesmo, aquilo que ficou lá eternizado no oráculo de Delfos conhece a ti mesmo e conhecerás o universo, também se torna vazio, porque realmente não tem liame para aquela busca verdadeira. Do contrário, se a pessoa não for assim, não fizer esses passos, não conseguir se conhecer, simplesmente vive na hipocrisia, analisando que é a vida do outro, pedindo grandes acontecimentos, e grandes acontecimentos só acontecerão com o quarto pilar, que é a ação. Então tudo isso sem uma ação verdadeira, mas uma ação verdadeira para a pessoa e para o mundo, não é nada. Então o convite aqui desses 8 passos de Buda é que nesse 8º passo, que é a síntese de todos, que
haja essa autoanálise a cada dia que você se recolhe para o seu quarto, que você vai dormir. O que significa esse quarto? Esse quarto, tudo aqui se fala nesse quarto diacósmico no sentido de um arquétipo. Quando se fala recolher em seu quarto, ajoelhar, é você ter a humildade de reconhecer todas as coisas que você fez em relação ao dia. É você ter a responsabilidade de ter a sua autoanálise. Então, quando você consegue se enxergar na grandiosidade, na representatividade desse Deus manifestado em você ou cada um de nós, nós conseguimos trazer o paraíso para cá. Porque paraíso, em verdade, é você falar, é você viver analisando as suas palavras, viver em harmonia, ter o poder da decisão, ter o poder do pensamento, ter o poder da organização, ter o poder do esforço e conseguir compreender que tudo isso é um fecho maravilhoso, um fecho de trigo que traz a total prosperidade. E aí nós paramos de alimentar aqui nesse quarto dia cósmico aquilo que realmente não presta para a evolução da humanidade. Perfeito. Pegando todo esse contexto da Lena, falando agora, trazendo agora para Orixá, Ogum. Gente, Ogum é um orixá fantástico, e não só falar dele como grande guerreiro, aquele que vem, que vai nos defender, ou que vai ser aquele que vai ser o nosso escudo e tudo mais. Mas vamos falar de Ogum de uma forma mais ampla. Ogum é trabalho, é esforço, é superação, é originalidade. A prosperidade só é possível através da coragem. Eu tenho que ser corajoso para mim ter prosperidade na minha vida. A sorte só chega através do momento em que tenho a coragem de fazer ela se materializar, ou seja, se manifestar na minha vida. É a teologia que o ouro só brilha passando pelo fogo, significa que o ser humano só vai vencer uma vida passando pelo fogo. E o que é esse fogo hoje em dia? São esses intempéries que a gente passa, são os obstáculos que é colocado na nossa vida, que na realidade seria algo maravilhoso se conseguíssemos enxergar de uma forma legal. Porque nós só conseguimos enxergar o lado ruim da coisa. Isso está me afetando, isso daqui está me machucando. Vamos falar aí da questão até financeira, que é o que mais está pegando em todos nós, né? Então a gente só consegue ver que meu financeiro está ruim, eu estou devendo, eu estou endividado, eu estou isso, eu estou aquilo. Mas o que foi que você fez lá atrás? O que foi que você plantou lá atrás? Qual foi as atitudes e as escolhas que você teve para você chegar nesse momento agora que você está passando, outro está passando, ou a humanidade em peso está passando? Quando fala desse fogo, que o Orixá Ogum fala desse fogo, é aquele que nos devolve a perseverança, a persistência, ou seja, é o resultado da sobrevivência, as pressões saindo da zona de conforto. Então, até essa situação, ela vem para nos tirar da nossa zona de conforto. Vem para nos ensinar que a gente tem sim que ser aquele garimpeiro, né? Porque o garimpeiro de primeira, ele não vai lá e vai tirar a pedra preciosa. Ele tem que ir lá e persistir até ele ter a recompensa dele. E é o que nós temos que fazer na nossa vida, ser o verdadeiro garimpeiro, ter o esforço na nossa vida de realizar o nosso bom trabalho. Não seria só esse bom trabalho, eu vou sair de manhã, vou bater meu cartão, vou trabalhar, ou aquele que é autônomo, eu vou lá vender, eu vou fazer. Não, é o trabalho que nós já começamos a fazer dentro de nós, um bom trabalho, que é essa sequência que os 8 passos de Buda nos mostra. Olha, gente, mais desenhado que isso é impossível, porque além de dar o caminho, está dando até a forma que a gente pode estar fazendo. O olhar para o trabalho deve ser corajoso e despojado, ou seja, agradecido. Então, por mais que seja para você naquele momento pesado, exaustivo e tudo mais,
agradece. Porque se você não consegue agradecer o que está no momento, você não está preparado para receber coisa melhor, não é isso, Lena? Ah, com certeza, com certeza. E a partir do momento que você tem a vigilância dos sentidos, que você passa a compreender o que é a substância em tudo, que é esse Deus que a gente chama aqui manifestado, mas que em verdade, como a gente vai, vamos lá para o hermetismo, quando a gente começa a ver a presença divina em tudo, então você passa a compreender que tudo faz parte de um plano cósmico. Então tudo o que acontece, as nossas escolhas, não existe inocente no planeta Terra. Todos estão aqui na consequência daquilo que vem resgatar, daquilo que vem para aprender, daquilo que escolhe. Você sabe, Lúcia, que eu hoje vejo uma coisa assim justa e perfeita. Em verdade, a gente se preocupa muito com as coisas que acontecem conosco, né? E às vezes a gente fica naquela situação que a gente quer uma justiça divina, a gente quer, até fica aqui uma coisa muito importante, um recado bem importante para cada um. Se você está se sentindo injustiçado, mas que você não queira pedir a vingança ou que o seu ego não entre, né, nessa realidade, recite o Salmo 4. Se você tiver plena consciência do que você queira, seja simplesmente o aprendizado seu e da outra pessoa ou do caso da situação que lhe incomodou. Agora, faça-o como realmente os 8 passos te mostram. Tendo a humildade de saber falar o que é útil, necessário, verdadeiro, usar o pensamento, ter a autoanálise, porque se você pedir, recitar, por exemplo, o Salmo 4, ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, e você de repente o fizer com ego, você vai ter o dobro daquilo que você está pedindo como vingança pessoal ou como egóico. Então, quando a gente para, né, para analisar tudo isso, a gente vê que o tempo todo a gente tem a faca e o queijo na mão, no sentido da gente saber e ter as escolhas. E isso dá uma segurança muito grande, isso dá uma alegria muito grande, porque Exato. A gente sabe que a semeadura é livre, mas a colheita é certa. Sempre. Então façamos a nossa lição de casa. Não se importe tanto importar, trazer lixo para dentro de si. Exporte o que você tem para fora de coisas boas para o mundo e deixe de importar o lixo que os outros querem colocar como você, como ovo de cuco. Cuco é um passarinho que, em verdade, ele põe o ovo dele e ele põe para o outro chocar. Ovo de cuco é assim, ele põe o ovo dele e põe no ninho de uma outra pessoa ou no ninho de um outro pássaro para fazer o choco daquilo. Então vamos transpor esse arquétipo do ovo de cuco para as nossas vidas. Existem aquelas pessoas que vão e te inflamam, tentam incutir em você coisas que você não é, tentam fazer a maledicência para que você caia nessa ilusão do mundo e de repente você acaba trazendo para você um ovo de cuco, aquilo que não te pertence, e você dá de bandeja aquilo que é aquele. É a mesma coisa a gente acreditar boa sorte. A sorte só existe para aquele que reconhece e é vagabundo, porque quem trabalha não tem sorte, tem talento. Então, vamos colocar, levantar as mangas aí e principalmente trabalhar o pensamento, trabalhar o coração, trabalhar o amor, mas o amor verdadeiro, não é o amor piegas, mas primordialmente, tudo isso que está se falando começa de cada um de nós. Não adianta querer paz, saúde e prosperidade para o mundo se você não tiver esses valores dentro de você. Tudo isso que a gente vive pedindo, eu quero amor, eu quero a paz, eu quero prosperidade, que o povo pensa que é só dinheiro, mas prosperidade não é dinheiro. Se você não tiver dentro de você, isso é hipocrisia. Exatamente. O vencedor sabe a quem ouvir. Então vamos ser seres inteligentes. Não vamos dar ouvido àquilo que não nos acrescenta em nada. Vamos principalmente nos respeitar o ser que nós somos. O medo, a insegurança, as dúvidas não pertencem aos filhos de nenhuma divindade, muito menos aos filhos de Deus, que somos todos filhos dele. Então, gente, vamos começar a acordar.
Vamos começar a se ligar e vamos começar a ver todos esses acontecimentos que está aí, para quem quiser ver, para quem quiser enxergar, mas vê-los com um outro olhar, ver como aprendizado e vibrar aquilo que seja útil, necessário e verdadeiro para cada um de nós, e assim sermos, cada um de nós sublimando, fazendo um trabalho bacana dentro de casa para a gente sair aí seu facho luminoso aonde nós passarmos. Não ficar ali esperando a luz no final do túnel, mas sermos a própria luz do túnel. Você sabe que tem uma historinha que eu acho muito bonita, que fala assim, uma pessoa morreu, chegou no céu e chegou lá para o Supremo e falou assim: nossa, a Terra tá um caos, lá tá tudo muito, tem morte, tem guerra, tem falta, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Ele chamou 2 anjos e pediu para que então descesse e fosse em todos os lugares que essa pessoa que é recém-chegada no céu falou. E aí, aonde esses anjos chegavam para visitar e para ver o caos, não encontraram nada. Qual é o moral da história? Aonde um anjo chega, ele leva a luz. E aonde a gente leva a luz, a gente dissipa a treva. Então, vamos potencializar a luz que existe no mundo. Nós acabamos de sair de uma Semana Santa, de Páscoa, etc. Aqui eu não estou falando para nenhum segmento religioso, mas todos nós temos um Cristo interno. Cristo não está ligado só a Jesus ou Cristo como passos de Buda, ligado ao Gautama ou Buda. Não, está ligado à iluminação. Sejamos iluminados e iluminemos o mundo e dissipemos a treva, porque em verdade essa treva é o que nós temos que segura, a âncora que nos faz ficar pesados. É isso aí, pessoal. Então vamos ter aí uma semana aí pra gente meditar de verdade, fazer esse trabalho interno. Daí a receita: não acrescente mais sal. Ok? Um grande abraço a todos. Um abraço. Para consultas com IA OGMI, entre em contato com o WhatsApp 11 982 946961, repetindo 11 982 946961. E até o próximo Essencial para sua alma com IA OGMI.